First, there had to be a uniting of God's people, so-called, against the Word of God, before that the nation could unite itself against God's people. See, the unity, the uniting together. Primeiro teve que haver uma união do povo de Deus, assim chamado, contra a palavra de Deus, antes que a nação pudesse se unir contra o povo de Deus. Vejam, a unidade, a união, unindo-se. I believe that we're living in a great uniting time. I am taking these red lights down and flash signals and everything of the women, how they do, and the man, how they do, and the churches, how they do. Creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou mencionando essas luzes vermelhas e sinais intermitentes e tudo mais, das mulheres, como agem, e os homens como agem, e as igrejas como agem. Showing to this little group with all my heart that I believe that we're lining in the line of God's Word in this great prophetic hour, just before the coming of the Lord Jesus. Amen. Uniting together and getting ready. Mostrando a este pequeno grupo de todo o coração que creio que estamos nos alinhando com a linha da palavra de Deus nesta grande hora profética, pouco antes da vinda do Senhor Jesus, unindo-nos e aprontando-nos. Now, you see, before Titus united the nations, his armies together, Israel united themselves together and banded themselves that they would not believe Jesus to be the Messiah. Agora, vejam, antes de Tito unir as nações de seus exércitos, Israel se uniu e se coligou, que eles não creriam que Jesus era o Messias. They rejected him and turned him out and crucified him. And then when they rejected the salvation that was sent to them, they united themselves together to do it. Eles o rejeitaram e o expulsaram e o crucificaram. E então, quando rejeitaram a salvação que lhes foi enviada, eles se uniram para fazê-lo. Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour. Amen. They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in. Agora tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo. E então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. The nations began to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death. As nações começaram a se unir, e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém e encurralou aquelas pessoas lá dentro, então. E elas morreram de fome. They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground, and even boil one another's children and eat it. See? That they were mad people. Eles comeram a casca das árvores, Joséfo, o grande historiador, nos diz. E comeram a grama do chão, até mesmo cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Vejam, como se fossem gente louca. And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great Master, Lord Jesus, tell them that. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás, nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram aqueles exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. There wasn't one of them Christians caught in there. For they saw the sign and moved. See? They said, let them that's on the housetop come not down, let him that's in the field go back, get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath.
Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram: quem estiver no telhado, não desça, nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judéia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Because in the winter time the hills will be full of snow. And on the Sabbath day the doors is closed, the gate, and they'll be caught in that condition. See? We want to get on that pretty soon about how God does those things if the Lord is willing. Porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia do sábado as portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve, sobre como Deus faz essas coisas, se o Senhor quiser. They prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it. Notem agora, eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhes disse para orar por isso e não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Oh, how the churches today are to see the sign of the time that we're living in. Free as hard as you can to Calvary for life. Not to some church, but to Jesus Christ. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Unite yourself with Him, and not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's Him. You can't just pick anything. You've got to be positive that it's Him. What a time of union. Una-se com Ele e não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and drawed themselves a league and made a motion among them that if any persons receive Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church. Agora verificamos que eles rejeitaram o Messias e então se uniram e criaram uma liga e fizeram uma proposta entre eles que se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, elas seriam excomungadas da igreja. Remember the blind boy that was set with blinded eyes, and the disciples said, "Who sinned, him or his father or his mother?" And Jesus said, "In this case, neither, but that the works of God might be done." Made known? Yeah. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram: quem pecou? Ele ou seu pai, sua mãe? E Jesus disse: neste caso, nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer. And remember, they said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated. E lembrem-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram: eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado. Porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from, and yet he give me eyesight. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse: agora é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and he could tell it because he had no strings tied to him from anywhere. He was the one the works was done on. And he saw it for his first time in his life. Estão vendo? Agora, ele podia dizer isso.
Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado e, bem, ele podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas e ele certamente viu pela primeira vez na vida. Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening. Just the same thing. Agora, os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself to, in the council of churches, the world council of churches, to deny and to destroy the message, the word. Amen. O comunismo está se unindo para destruir a igreja, e a única maneira que isso é depois que a igreja se une também no concílio de igrejas, o concílio mundial de igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. They have turned down the word. The churches have. Right. They cannot accept it because it's against their denominational creed. Elas rejeitaram a palavra. As igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional. No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people how many things would be foretold and happening, all the great signs that he promised of the last days, they cannot do it. Não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, ou quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Therefore, they are uniting themselves now. And your pastor here, and many can tell you, is reading that they have the ecumenical movement of the world, and there's a Lutheran minister over it. Portanto, elas estão se unindo agora, e seu pastor aqui e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles têm um movimento ecumênico do mundo e há um ministro luterano acima disso. That if there comes a disaster would happen in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom. Isso, se houver um desastre acontecer neste bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja. E poderão usá-la como depósito. Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister to him any spiritual blessing, we could be shot for it. Yes, very much. Exactly right. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast? Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Now we see this uniting time coming. See? Now, and then the church has united itself against the message. Yeah. And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again. That's exactly what it did in the first place. Amen. It repeats itself right back again. Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. E então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja, exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then
the national life united itself together of other nations and come in and destroy the church. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro, e quando rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. And today they have turned down the message of the Lord Jesus, and they've turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church. It has to be that way. E hoje eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus e a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está unindo o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. Now it's hard to say that. It was hard for them Jews to believe. They said, now come, brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray. And let Holy Father so-and-so and Holy Father so-and-so lead in prayer. Close the gates. Agora, é difícil dizer isso. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram, agora, venham, irmãos, nós vemos que nosso Deus está conosco e assim iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirija em oração. Fechem o portão. And Titus took his stand and stood right there for about a year or more. See? Right on guard, the stars them right out. There couldn't be a one of them even get outside the city. And they died, starved. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda, e os matou de fome. Não podia haver nenhum deles que até mesmo chegasse do lado de fora da cidade, e eles morreram de fome. And when he went in there and tore the walls down, the blood burst out and run like rivers down there where he slaughtered everything that was in there. E quando ele entrou lá e derrubou os muros, o sangue jorrou e correu como rios lá onde ele matou tudo que estava lá dentro. Now the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And then ministers who were clergy who were supposed to be posted on that. And to tell the people that, instead of that, when Jesus stood among them, they didn't even know him. And try to make some kind of a rabbit foot, do us a trick, let us see how it's done, show us a sign, see? Agora, o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse que aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faze-nos um truque, deixa-nos ver como se faz. Mostra-nos um sinal. Estão vendo? And he said, well, I've done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day. They failed to see the sign of that day. E ele disse, Ora, ele fez tantas coisas e ainda assim eles não conseguiram ver. Estão vendo? E então, quando o rejeitaram como a mensagem daquele dia, eles rejeitaram a mensagem daquele dia. Eles não conseguiram ver o sinal daquele dia. And the sign of the Bible's prophecy was made before them, and they said, let's go in now. That were holy men. They were men that you couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest. E o sinal da profecia da Bíblia foi feito diante deles e disseram, entremos agora. Aqueles eram homens santos. Eram homens que não se podia apontar nada de errado na vida deles. Eles não podiam ser isso. E então ser um sacerdote. A priest to be killed and be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything. Um sacerdote seria morto ou matariam apedrejado por qualquer coisinha. Por isso, ele tinha que ter uma vida limpa e santa. Ele não podia fazê-lo porque era apedrejado por praticamente qualquer coisa. And now they were great men,
and a holy man in the sight of the people, and yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages. We will go into His holy temple. That was God's holy temple. But you see, He had been turned down in His holy temple. See? E agora eles eram grandes homens e homens santos à vista do povo. E ainda assim, eles entraram e disseram, agora iremos... Nós temos Deus, o Deus que esteve com todos nós no decorrer das eras. Entraremos em seu santo templo. Aquele era o santo templo de Deus. Mas vejam, ele havia sido rejeitado em seu santo templo. Estão vendo? We're going into the house of the Lord. Now, all of you Hebrews know that we are the chosen race. We are here, and God is our God, God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's with us. Entraremos na casa do Senhor. Agora, todos vocês, hebreus, sabem que somos a raça eleita. Nós somos aqui. E Deus é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conosco. He will deliver us from them uncircumcised Philistines out there as it was, them Romans and Greeks. He'll deliver us from that. Let's go into the house of the Lord. Ele nos livrará daqueles filisteus incircuncisos lá, por assim dizer, aqueles romanos e gregos. Ele nos livrará disso. Entremos na casa do Senhor. That sounds good. But what had they done? The builder of the house was in there in the form of a lowly Galilean carpenter. And they turned him down when God had vindicated him of being His messenger of the hour and the branch. And they turned it down. Isso pareceu bem, mas o que eles tinham feito? O artífice da casa esteve lá sob a forma de um humilde carpinteiro galileu, e eles o rejeitaram, quando Deus havia vindicado que ele era seu mensageiro da hora e o renovo, e eles o rejeitaram. So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They had done it, and God let this great army unite to destroy it. Assim, todas as orações, toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significavam nada para Deus. Eles tinham feito isso, e Deus permitiu que este grande exército se unisse para destruir isto. And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the Word of God. They don't want you to tell them about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with it. So communism is farming to destroy just exactly like science did. And the Bible said this. Amen. Exactly. E vemos hoje como as igrejas, através das denominações e assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas. E a ciência pode provar por fotografias e tudo mais. E ainda assim, elas não querem nada a ver com isso. Então, o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez. E a Bíblia disse que eles o fariam. Exatamente. Now you see where we're in? The uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things. Agora estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união. Quando vemos essas coisas sendo unidas, oh, por que não conseguimos ver essas coisas? You can look in here in the Scripture and see where that He promised and what He would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what He promised to do. We see it coming to pass. Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde Ele prometeu isso, que Ele faria. Agora, vemos isso acontecendo. Vemos na igreja o que Ele prometeu fazer. Vemos isso acontecendo. We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time. Vemos as nações se unindo, vemos os ismos se unindo, vemos as igrejas se unindo. É tempo de união. It's the hour of uniting. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. Even the government will receive it. Yeah.
É a hora da união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo de que se fala tem que ser organizado. Até mesmo o governo não recebe isso. You guys as citizens, I say as a citizen, of the United States, yet you give me a check for $5, I'll be Garrison, put my name on it. See, I couldn't do it. Vocês sabem, como cidadão, não posso, como cidadão dos Estados Unidos, ainda assim se você me desse um cheque de $5, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. See, it's a uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast. Amen. Vejam, é um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo, e essa união é exatamente o que traz a marca da besta. Estão vendo? It's a uniting time, and it's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together. É um tempo de união, e está levando direto para dentro disso. Pode-se ver a olhos nus se olhar para isso. É um tempo de união, onde tudo está se unindo. The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happens. We see the same thing now. Communism uniting to destroy the church. After the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God. Yeah. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas e está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. They tried to get rid of it. The only thing they can do is to draw themselves a council. Because if they're separated, a little group here, the Methodist and Baptist, Lutheran and Presbyterian, Church of Christ, so forth like that. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo aqui, os metodistas e batistas, e luteranos e presbiterianos, Igreja de Cristo e assim por diante. They can't do nothing. Because this will be against this and this will be against that, and their doctrine is just as much different as the East is from the West. Eles não podem fazer nada porque este estará contra este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. See? They can't do it. But once together, under one big head, they got it. They got it then. That's where the Catholics are so in unity. The Roman Catholics. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem. Eles conseguem, então. É assim que os católicos têm tanta unidade, a católica romana. Of course, they're in a unity. They're the majority is the Roman Catholic. The Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholics. Now, they unite together, and that's why they stand together. Naturalmente, eles estão em uma unidade, a maioria é a católica romana, a grega e outros católicos não são tantos quanto a católica romana. Agora, eles se unem e essa é a razão pela qual eles permanecem juntos. No matter what takes place, that Pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a vicar of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go. Não importa o que aconteça, aquele Papa é a cabeça de tudo. Estão vendo? E não importa o que qualquer outra pessoa diga. Ele é o infalível. Ele é um vigário de Deus, simplesmente isso. Ele é o próximo depois de Deus. Ele tem jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Estão vendo? Portanto, não há nada que se possa fazer nesse caso. O que quer que ele diga é o que se tem de fazer. Now the Protestants is making themselves a head just like that. And the Bible said there was an image made unto the beast. What is the image? It's something like it, made like it. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito.
E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, feito parecido. There it is, the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age, is uniting together. Now, try to destroy the message. Aí está a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem. E este é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. How do they destroy it? How could they destroy the Word of God? They can make it of non-effect. Not effective by taking traditions, as they did back there in the beginning, and making the Word of God of no effect. Como eles a destroem? Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Eles podem invalidá-la, ineficaz, ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio, invalidando a palavra de Deus. See, they say, oh, that's really, after all, you see what this infidel woman that's trying to, I forget what her name is now, if I could just call it, I'm trying to think it's the man. Vejam, eles dizem, isso é realmente, afinal de contas, estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, esqueci qual é o nome dela agora, se apenas pudesse citá-lo, estou tentando me lembrar de tantos. Thinking of this nation, so I wish we had another like that to rise up. She's one who went in the barrooms and tore out the whiskey and tore out the signs and everything like that. Pensando naquela senhora Nation, o outro dia gostaria que se levantasse outra como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares e quebrava garrafas de uísque e derrubava as placas e tudo mais. Why don't some woman rise up today like that and go out and tear some of these naked pictures down of these women of her own race and things like that? Don't have it no more. Porque alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira e vem aqui e rasga algumas dessas fotos nuas dessas mulheres de sua própria raça e coisas assim? Isso, não se tem mais isso. But this woman, an infidel, who says that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that. Agora, mas essa mulher, uma incrédula que disse que a Bíblia é inconstitucional lê-la em escolas públicas e coisas assim. Now they also, have you noticed, again, they're trying to say now, and great studiers of the Scripture said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong. It never did come to pass. Agora, eles também, vocês notaram novamente, estão tentando dizer agora, e grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errada e nunca aconteceu. And you've heard that and read it, and they're trying to say everything, you see, they're trying to destroy the effect of that word. Amen. E vocês ouviram falar disso e leram? E eles estão tentando dizer de tudo, vejam, estão tentando destruir o efeito dessa palavra. If they can only destroy and substitute for a creed of something that man has that seems in their eyes to be better than the Word, then they destroy it with their tradition. And that's how they're trying to destroy the Word of God, by denominational politics. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um credo ou algo que os homens tenham que pareça aos olhos deles ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. E é assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, é por política denominacional. Now, each church has its own politics. The Church of Christ has this. The Christian Church has this. And the Baptist and Methodist and Presbyterian, they all have their different politics. Agora, cada igreja tem sua própria política. A Igreja de Cristo tem a sua, a Igreja Cristã tem a sua, e os batistas, e metodistas, e presbiterianos. Todos têm suas diferentes políticas. Now, they're getting away from that because they're separated. See, they couldn't have done it before. They got to do it now. See, this is a uniting time. And now they're all putting it together and pulling it up and see what they come out with. Agora, eles estão se afastando disso porque estão separados. Vejam, não poderia ter sido assim antes, eles têm de fazer agora.
Vejam, este é o tempo de união. E agora todos estão formando isso, juntando coletivamente e vendo que resultado obtém. My, it's like baking a loaf of bread out of horse meat and garbage out of the can and whatever made it, have together and want it together and throw some rotten potatoes and things together and see what you come out with. I sure don't want any of it. No, sir. That's the way to do it. Que coisa! É como assar um pão de carne de cavalo e lixo da lata, e tudo mais que juntassem, e amassassem tudo e juntassem umas batatas podres e coisas tais, e ver que resultado se obtém. Tenho certeza que não quero nem um pouco disso. Não, senhor, é assim que estão fazendo. They're taking people who believe that Jesus was a myth. A church that believes that Jesus was a myth. The other some believes he was a prophet. One says the days of miracles is past. One said there might be such a thing. Vejam, estão pegando pessoas que creem que Jesus foi um mito. Uma igreja que crê que Jesus foi um mito. A outra, alguns creem que ele foi profeta. Um diz, os dias dos milagres já passaram. O outro disse, pode haver tal coisa. And all this together, and the Bible said, how can two walk together except they be agreed? Amen. Now that's the kind of unity that God... E tudo isso junto. E a Bíblia disse, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estão vendo? Agora, esse é o tipo de unidade que eles têm. And has some great Holy Father to put above it, and there you've got an image to the beast, just exactly what the Bible says. Amen. Now they got a Lutheran minister there. E para terem um grande santo padre para colocarem sobre isso, e aí você tem uma imagem à besta. Exatamente o que a Bíblia diz. Agora, eles têm um ministro luterano, a cabeça disso. Well, we see it uniting time. Same thing now, communism and all uniting together in the world and in the church and so forth, uniting together. Bem, vemos que é tempo de união. A mesma coisa agora, o comunismo é todos se unindo no mundo e na igreja e assim por diante, unindo-se. Watch nature. Oh my, nature, if you just watch nature, does the same thing. Nature is God's calendar of signs. Did you know that? Observem a natureza. Oh, que coisa! Natureza, se você apenas observar a natureza, ela faz o mesmo. A natureza é o calendário de sinais de Deus. Sabiam disso? Jesus told them to watch nature. The sea be roaring, see? And there'll be different things, and earthquakes in divers places, national strife, signs in the heavens, signs on the earth. Everywhere there'll be signs at these coming times. Jesus lhes disse para observar a natureza. O mar estaria bramindo, vejam, e haveria diferentes coisas, e terremotos em vários lugares, conflito nacional, sinais no céu, sinais na terra, em todo lugar haveria sinais desse tempo vindouro. What's the cloud? Before the clouds can bring up a rainstorm, you know how it's done? Several little clouds get together, make one big cloud. Observem as nuvens. Antes que as nuvens possam produzir uma tempestade, sabe como se faz? Várias nuvens pequenas se juntam, formam uma grande nuvem. This has got a bunch of wind blowing it, this other's got a bunch of wind blowing it, and they all blow together, and then they got a hurricane. See, they unite before they can have the storm. They had to. Bem, esta tem um pouquinho de vento soprando, essa outra tem um pouquinho de vento soprando. E todas sopram junto, e então se tem um furacão. Estão vendo? Elas se unem antes que possam ter a tempestade. Elas têm que fazer assim. Watch ducks and geese unite themselves together before they leave their country. See? They unite together. You can see them flying from this pond to that pond, from here over to there, all of them getting together. They're uniting, getting ready for their takeoff. Observem os patos e os gansos se unirem antes de deixarem o seu país. Estão vendo? Eles se unem. Pode-se vê-los voando desta lagoa para aquela lagoa, daqui para lá, todos se juntando. Eles estão se unindo, aprontando-se para a decolagem. See, it's that's nature. And God created nature. And nature works by the plan of God. It's a law.
an unwritten law of God, that nature works according to his law. Vejam, é simplesmente isso, é a natureza. E Deus criou a natureza. E a natureza funciona pelo plano de Deus. É uma lei não escrita de Deus, que a natureza funcione de acordo com a sua lei. Just like speaking at funeral service of the sap that goes down into the grave in the bottom of the tree root to lay there until the resurrection in the spring. It's a law of God. Assim como falando num culto fúnebre da seiva que desce para o sepulcro, no fundo da raiz da árvore para ficar lá até a ressurreição na primavera. É uma lei de Deus. There's no intelligence to make that sap go down there. You couldn't drain it out. You couldn't milk it out. There's no way of doing it any better than God does it. Não há inteligência que possa fazer aquela seiva ir lá para baixo. Você não conseguiria drená-la, não conseguiria ordenhá-la, não há como fazê-lo melhor do que Deus faz. God's got the perfect way, so when the leaf drops off, then he sends the sack down into the grave and hides it. As Job said, hide me in the grave until thy wrath be past. Deus tem a forma perfeita. Assim, quando a folha cai, então ele manda a seiva descer para a sepultura e a esconde. Como Jó disse, esconde-me na sepultura até que a tua ira se vá. See? It goes down there because it's a law of nature. Before frost the leaves now begin to fall. Why? It's a law of nature. Estão vendo? Desce até lá porque é uma lei da natureza. Antes da geada. Olhem para as folhas agora começarem a cair. Por quê? É lei da natureza. Ducks will get together, every one of them, and rally around a leader. In there, they'll know somehow, I don't know how to do it, but they know that that certain little drake is a leader. Os patos se juntam, cada um deles, e se reúnem em torno de um líder. Ali eles sabem, de alguma maneira, não sei como o fazem, mas sabem que esse certo pato é um líder. And that little fellow, they'll all get together and rally right around him and rise right up in the air. He'll never been off that pond now, but he'll go just as straight to Louisiana or Texas as he can go, to the rice field. E aquele patinho, todos se juntam e se reúnem em torno dele, e levantam voo. E ele irá, nunca esteve fora daquele lago então, mas irá tão direto quanto possa para Louisiana ou Texas, para a plantação de arroz. See, before they take to their flight to leave their home where they've been born that year, they unite together. Amen. There you are, riding around their leader. Vejam, antes de levantarem voo para deixarem seu lar onde nasceram aquele ano, eles se unem. Amém! Aí está, reunindo-se em torno de seu líder. The trouble of it is the man, he don't know his leader. Yes, so they'll rally around a denomination, they'll rally around a bishop or a man, but they won't rally around the leader, the Holy Spirit in the Word. O problema é que com o homem ele não conhece seu líder. Sim, senhor. Eles se reúnem em torno de uma denominação, eles se reúnem em torno de um bispo ou um homem, mas não se reúnem em torno do líder, o Espírito Santo na palavra. See, they say, oh, well, I'm afraid I'll get a little fanatically. I'm afraid I'll get off on the wrong foot. Oh, there you are. Estão vendo? Dizem, oh, bem, tenho medo de ficar um pouco fanático, tenho medo de começar mal. Oh, aí está. Well, for little ducks in the eye, I just don't like the way he keeps his feathers. I don't believe I'll follow him. You'll freeze to death. You'll be caught up there if you don't take with the flight as it goes. It unites itself together, and nature does that. Esse o patinho dissesse, simplesmente não gosto da maneira como ele cuida de suas penas. Não creio que eu seguirei. Você congelará até a morte. Você será pego lá, se não sair voando com o bando. Ele se une e a natureza faz isso. Geese unite themselves together, rally themselves around their leader. They do the same thing. Os gansos se unem, reúnem-se em torno de seu líder. Eles fazem o mesmo. Did you ever notice bees a swarming?
Bees will unite themselves together before the swarm, right around their queen. That's right. And where she goes, away they go too. That's what do? They unite before the swarm. Exactly, every nature. Já observaram um enxame de abelhas? As abelhas se unem antes do enxame, bem em torno de sua rainha. Isso mesmo. E para onde ela for, elas também vão. Sim, o que elas fazem? Unem-se antes do enxame. Exatamente toda a natureza. Fish unite themselves together before the spring run. Out in the ocean, you can find them then. Think what we call something for salmon. Os peixes se unem antes da migração da primavera. Pode-se encontrá-los no oceano, aqueles grandes, o que chamamos de corcundas, o salmão. When they come up there, before that run comes in, you'll see them by the tens of thousands out in that sea, coming around and around. Salt water, but they're actually freshwater fish. Quando eles sobem lá, antes de começar a migração, você os vê às dezenas de milhares no mar, aglomerando-se cada vez mais. Água salgada. Mas eles são, na verdade, peixes de água doce. And here they come right up that fresh water to go up for spawning season. They go up there and spawn about every 4 years and die as soon as they spawn. E lá vão eles, subindo por aquela água doce, para subirem para a época da desova. Eles vão lá e desovam a cada 4 anos e morrem assim que desovam. And they know they're going there to die. And you couldn't stop them with nothing but jump fish ladders and everything else, getting up there, knowing they're going to their death. E eles sabem que vão lá para morrer e não se poderia detê-los com nada. Eles sobem degraus para peixes e tudo mais, indo lá, sabendo que vão para morrer. But the law of nature makes them, knowing that they go up there and spawn and the old ones die and the young ones come on, and something unites them together then, and out into the ocean they go. It's uniting. It's a law. You just can't beat God's law. Mas a lei da natureza faz com que eles, sabendo que vão para lá desovar na lagoa e morrer, e os filhotes vão nascendo, e algo os une, e então, e lá se vão para o oceano. Isso é união. É uma lei. Nada supera a lei de Deus. Nations are breaking for the time now that we see that they're supposed to do this. We're in the process of national disturbance. Nações estão ruindo para o tempo agora em que vemos que devem fazer isso. Estamos no processo de distúrbio nacional. We see that nations are breaking relationships. Year by year we find this nation being swallowed up in communism. This one being swallowed up in communism. Vemos que as nações estão cortando relações. Ano após ano, encontramos esta nação sendo tragada pelo comunismo. Está sendo tragada pelo comunismo. And right here in our own nation, it's honeycombed with communism. And it will take over. Amen. It will. No way stopping. E aqui mesmo, em nossa própria nação, está permeada de comunismo e vai assumir o controle. Vejam, vai assumir. Não há como detê-lo. Why? The same reason that you couldn't stop Titus. The people has rejected God and His Word. Yes, sir. So they're going to do it, and we see it right in process. Por quê? Pelo mesmo motivo que não se pôde deter Tito. O povo rejeitou Deus e sua palavra. Sim, Senhor, vão sim assumir e vemos isso exatamente em processo. Usually it takes a couple hours. I've already been about 30 minutes right now. See? But to get all this in and just push it, you study it when you get home. Eu geralmente demoro várias horas, já faz uns 30 minutos agora mesmo, estão vendo? Mas para incluir tudo isso, estou me apressando. Estudem isso quando chegarem em casa. Notice, they're right now uniting. You say, Brother Branham, is that true? They're coming to the Battle of Armageddon. Exactly what they will do, see? And they're uniting for that right now. That's why we got the UN and everything we have. Observem, eles estão agora mesmo se unindo. Você diz, irmão Branham, isso é verdade? Eles estão vindo para a batalha do Armagedon. Exatamente o que eles vão fazer.
Está vendo? E eles estão se unindo para isso agora mesmo. É por isso que temos as Nações Unidas e tudo o que temos. The Western world uniting against the Eastern world, communism and so forth, it's all uniting together. The churches are uniting together. Everything seems to be uniting themselves together. We see that. O mundo ocidental está se unindo contra o mundo oriental. O comunismo e assim por diante. Está tudo se unindo. As igrejas estão se unindo. Tudo parece estar se unindo. Unindo-se. Nós vemos isso. Also, while all this uniting of the nations, these signs, national signs, we see out here in the world, earthquakes in diverse places, different things uniting. Também, enquanto toda essa união da nação, esses sinais nacionais, vemos por aqui no mundo terremotos em vários lugares, diferentes coisas se unindo. Bringing the world together, bringing the people together, all the churches together, all these things. And while all this uniting's been going on, there is another uniting going on. Amen. Amen. That's what I want to point to you now. Juntando o mundo, juntando as pessoas, todas as igrejas, todas essas coisas. E enquanto toda essa união tem acontecido, há outra união acontecendo. Amém! É o que quero lhes mostrar agora. God is uniting His bride. He's coming together from the east, from the west, from the north, from the south. There's a uniting time, and that's on right now. What's He uniting for? The rapture. Deus está unindo sua noiva. Ela está se juntando de leste a oeste e de norte a sul. Há um tempo de união e está acontecendo agora mesmo. Para que ela está se unindo? O arrebatamento. Amen. God's getting ready. Yes, sir. Uniting. What's He uniting with? With the Word. For all heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Amém. Deus a está aprontando. Sim, Senhor, unindo. Com que ela está se unindo? Com a palavra. Pois todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar. She's uniting herself with thus saith the Lord, regardless of what any denomination anybody else says. She's uniting herself. She's getting ready. Ela está se unindo com o assim diz o Senhor, independente do que qualquer denominação ou qualquer outra pessoa diga. Ela está se unindo. Ela está se aprontando. Why? She is a bride. That's right. And she's uniting herself with her bridegroom. See? And the bridegroom is the Word. In the beginning was the Word is with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Por quê? Ela é a noiva, isso mesmo, e ela está se unindo com seu noivo. Vejam, e o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. And the church and the bride and the Word is becoming so one until the very Word itself is working out the works of the bridegroom. Is it? A uniting. E a igreja e a noiva e a palavra estão se tornando um, de tal modo que a própria palavra, ela mesma, está praticando as obras do noivo. Amém! Estão vendo? Uma união. Not no more join the church, not more this, but free from everything and tied to Jesus Christ. It's a uniting time. God uniting His bride together, bringing it back. Just exactly. Uniting the words of His promise. Não mais una-se a igreja, nada mais disso, mas fugir de tudo e estar ligado a Jesus Cristo. Estão vendo? É o tempo de união, Deus unindo sua noiva, trazendo-a de volta. Exatamente, unindo as palavras da sua promessa. 2 Thessalonians, 2nd chapter, it says, this 5th chapter says, the saints that are asleep in the dust of the earth will awaken. And then we will unite with them, the living ones, with the ones that's been dead. We'll unite before we even get up there, because the bride will be complete when she gets there. Segunda Tessalonicenses capítulo 2 diz, este capítulo 5 diz,
Os santos que dormem no pó da terra despertarão, e então nos uniremos com eles, os vivos, com os que estão mortos, se unirão antes mesmo de chegarmos lá em cima, porque a noiva estará completa quando chegar lá. The ones that are living is uniting himself with the Lord, and those that are gone already did that, and it all comes together and makes one great union of the uniting before going up there. Amen. Os que estão vivos, que estão se unindo com a palavra, e aqueles que se foram já o fizeram, e tudo se une. Faz uma grande união, da união antes de subirem para lá. Amém. Communism has to rise, these other things has to rise, and the church has to unite itself out there and the nations out there for the World Council of Churches, and the bride has to unite itself under the Word of God. O comunismo tem que se levantar, essas outras coisas têm que se levantar. E a igreja tem que se unir no além. Quando aqueles e as nações lá para o Concílio Mundial de Igrejas. E a noiva tem que se unir sob a palavra de Deus. In order to do that, God has sent down the heavenly signs and things that prove to the church as to have the nation. Amen. Para fazer isso, Deus enviou o sinal celestial e coisas tais que provam para a igreja, assim como ele enviou para a nação. Amém. God, uniting times. Yes, sir. Oh, my. I remember. Now, there is the uniting of the Word. Uniting back again. Bringing back the faith that was once delivered to the saints. Bringing back. Deus, tempo de união. Sim, Senhor. Oh, que coisa. Agora lembrem-se agora, há uma união da palavra, unindo de novo, trazendo de volta a fé que uma vez foi dada aos santos. Trazendo de volta. This could only be done in this day. The only time it could be done is right now. It never was attacked anywhere else. They went off on denominational spree. Que isso só poderia acontecer neste dia. O único tempo em que pode acontecer é agora. Nunca foi atacado em qualquer outro ponto. Eles se desviaram em farras denominacionais. But now it don't belong to denominational spree because it's time for the uniting of men and women of every race, every color, every creed, everything under Christ by the baptism of the Holy Spirit and back to the Word. Mas agora não é parte de nenhuma farra denominacional, porque é tempo da união de homens e mulheres de todas as raças, de todas as cores, de todos os credos, tudo sob Cristo, pelo batismo do Espírito Santo e de volta à palavra. Uniting time for the church. Oh my. Uniting of the Word that's been scattered all abroad by these organizations. Tempo de união para a igreja. Oh, que coisa! Unindo toda a palavra que foi espalhada por toda parte por estas organizações. Ever since Nicaea, Rome, when they organized the first church, and they've organized Luther, they organized Wesley, they organized all the rest of the churches. Desde Niceia, Roma, quando organizaram a primeira igreja e organizaram Lutero, organizaram Wesley, organizaram todas as demais igrejas. And doing that, they had to adopt a creed. And then when God sent something else, they could not receive it. Therefore, it was not possible until now. E fazendo isso, eles tiveram que adotar um credo. E então, quando Deus enviou outra coisa, eles não puderam recebê-lo. Portanto, não foi possível até agora. And God promised in the last days that the faith of the fathers would be restored back to the bride again, that it would be this way, and it couldn't be no other time but this time. E Deus prometeu que nos últimos dias a fé dos pais seria restaurada para a noiva, que seria assim.
Não poderia ser em nenhum outro tempo, mas neste tempo. Look what a sign from heaven as a pillar of fire hanging among us, and the signs and wonders of the Lord Jesus Christ, and what He speaks to us that never fails to be perfectly obedient. Amen. And we see where we're standing, uniting time. Olhem que sinal do céu, como uma coluna de fogo pairando entre nós, e com sinais e maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E enquanto Ele nos fala, nunca falha em estar perfeitamente no alvo. Amém! Então vemos onde nos encontramos. Tempo de união. We see nations uniting, we see the world uniting, we see communism uniting, we see the churches uniting, and we see God uniting Himself with His bride until He and the churches the same thing. Hallelujah. Vemos as nações se unindo, vemos o mundo se unindo, vemos o comunismo se unindo, vemos as igrejas se unindo e vemos Deus se unindo com sua noiva, até que Ele e a igreja sejam a mesma coisa. Aleluia! Como a pirâmide lá, certo? Uniting themselves together. God uniting. Why? Never before since the early church age was a pillar of fire among the people. Never before since the early church age did you ever see the things that we're seeing today. Unindo-se, Deus se unindo. Por quê? Nunca antes, desde a era inicial da igreja, a coluna de fogo esteve entre o povo. Nunca antes, desde a era inicial da igreja, eles viram as coisas que estamos vendo hoje.